vai dar início com Médici, que eu não sei falar o nome inteiro dele, Emílio Médici. E coisa que eu falo para vocês, e eu falo desde o ano passado, a ditadura é algo que a gente só consegue passar meio que superficial, tá? Porque os documentos da ditadura estão escondidos até hoje, não são liberados até hoje. Se não me engano, a Dilma começou a liberar os documentos, então ainda não se sabe muita coisa de ditadura, tá? Mas de fato é uma das piores, é o pior momento do Brasil, tá? Vamos lá, então. Aí no primeiro dia de posse, o Emerson ele vai adicionar alguns artigos, tá? Junto à Constituição de 67, a Constituição de Militares, tá? E que ele vai adicionar? Dentre as 58, eu separei 4 que são mais importantes, tá? Que vocês precisam lembrar, que é o mandato presidencial de 5 anos, as confirmações dos atos adicionais, ou seja, todos os AI5, AI5, AI6, AI7, tá ok, vai funcionar e vocês que entenderam. Pena de morte para os casos que vão gerar guerra revolucionária, ou seja, se for contra o governo obviamente vai decidir o que é guerra revolucionária. Então, se o que você está fazendo for considerado guerra revolucionária, você vai ter a pena de morte, tá? E principalmente todo mundo que ia contra o sistema iria morrer, tá? E aí, impedimento do poder judiciário, em Rivera, isso Matheus já acho que até deu uma pincelada já. O que ele vai assinar aqui, tá? Ele vai assinar 200 milhas de território brasileiro dentro do mar, tá? O que eu acho que continua até hoje, tá? Todos os países têm digamos, um espaçamento, tá? Da costa até um limite de mar que ele pode realmente comandar, tá? Aqui a gente tem um dos grandes níveis de censura e tortura alarmantes, tá? Assim, o que eu falei para vocês no começo da aula, a apostila que eu tenho aqui não cita isso é um pouco triste, né? Mas desrespeitoso para quem passou por isso, tá? E aqui esse foi um momento que existiu bastante luta revolucionária, então o povo também se viu necessário por lutar pela democracia, tá? E obviamente o governo batia muito de frente. Bom, o governo de Médici, ele é muito ruim, tá? E ele tem alguns pontos que eu vou considerar que sejam bons, tá? O que ele vai fazer? Ele vai dar o plano de integração nacional, ele vai fazer a construção de rodovia da Transamazônica, Cuiabá, Santarém, Manaus e Porto Velho. O projeto Randan, que vai levantar as riquezas da Amazônia, vai dar irrigação no Nordeste. O movimento de alfabetização, ele vai fazer o milagre econômico, tá? Então é a época que todo mundo fala, se vocês conversarem com alguém sobre ditadura, todo mundo fala assim, mas a ditadura, na época da ditadura a economia era boa. O que principalmente fizeram na ditadura era congelar contas externas. Então, tipo, se você não tem conta para pagar, obviamente que vai crescer as coisas, né? Tanto que uma das contas geradas, tá, que tinha desde o Império Brasileiro, era para ter chegado a esse ponto, aí congelaram, e aí quem vai terminar de pagar é o Lula, tá? Então, assim, alguns aninhos atrás a gente pagou a dívida de Dom Pedrinho. Não, de Dom Pedrinho, né? Então, o que acontece, tá? A gente tem a pequena evolução, tá? O PIB aumenta, a inflação diminui, então, assim, em tese, mascarar o sistema, tá? A gente vai ter o programa de assistência de trabalho rural, o desenvolvimento, tá, do país, tanto em economia, educação, começou a dar, digamos assim, tá, uma visão popular para a Médici, tá? E o que ajudou também foi as grandes conquistas externas, que seriam o Mundial de 70, né, a Copa de 70, Emerson Fittipaldi, tá, na Fórmula 1, e o Éder Joffre, campeão do boxe, tá? Então isso também dá uma popularidade para o governo brasileiro. O Brasil sobe junto com essas vitórias, tá? Então,
Esses projetos que o Médici foi desenvolvendo, alguns a mais, e as conquistas do lado do esportes deram um certo populismo, tá? Para o governo Médici, tá? Mas é aqui que a gente tem o ame ou deixe, ou seja, ou você faz o que a gente está mandando, ou você vai ser expulso. E é aqui que a gente tem o ninguém segura mais este país, né? Que aí principalmente veio com a conquista de 70, tá? E é esse daqui, ó, Pelezão, bonitão, nos anos 80. A de 70 tá aqui, Fittipaldi e o box aqui, tá? Pra vocês saberem quem é quem. Não há. E aí a gente tem o Ernesto Geisel. Ele era uma das vertentes, digamos assim, moderadas da ditadura, tá? Mas entenda, por favor, senhores, que ser moderado ou não tira o, a maldade, né, do coração, tá? Então, ele vai desenvolver o Ministério da Previdência Social, a Secretaria de Planejamento e o Conselho de Desenvolvimento Econômico, tá? O que ele tem bastante de ideal no governo dele, tá? É que ele achava que a ditadura, ele tinha esse ponto, que a ditadura era algo temporário e que isso deveria ser restituída realmente a democracia no país, tá? Mas, obviamente, que para não perder muitas coisas, ele fala que a reestruturação da democracia vai ser lenta e tardia, tá? Então, em 74, ele vai divulgar o segundo Plano Nacional de Desenvolvimento, que vai traçar a política socioeconômica de 75 a 79. Em 75, ele cria a Comissão de Indústria da Construção Civil e o Polo Centro, Programa de Desenvolvimento dos Cerrados. Em abril, ele vai aprovar o Plano Nacional de Saneamento. Em junho, vai assinar o Acordo de Cooperação Militar Brasil e Alemanha, tá? Em 9 de outubro, ele vai anunciar medidas para enfrentar a crise econômica mundial, a crise do petróleo, tá? Onde que ele vai falar realmente que a Petrobras pode assinar com empresas externas para fazer a exploração, tá? Aqui, em dezembro, foi assinado o Tratado de Amizade Brasil e Paraguai, colaboração entre os países, tá? Em fevereiro de 76, o presidente vai instituir o Programa Nacional de Alimentação e Nutrição, tá? Obviamente que a gente está falando bons, digamos assim, bons, tá? Mas lembre-se que numa ditadura não há nada ponto bom, tá? Em maio ele vai inaugurar a hidrelétrica de Marimbom, São Paulo e Minas, tá? Em 76 vai ser marcado tipo um dos principais pontos, tá? Do governo Geisel, porque ele vai ser considerado um cara que conversa com os outros países, tá? Então ele é muito importante para fazer as viagens ao exterior na França, Inglaterra e Japão, tá? Em 76 vai ser criada a Lei Falcão. O que acontece? Já rolava agora a abertura da votação para os parlamentares, tá? Então já era aberto ao público a eleição dos parlamentares. Ele estabelecia nessa Lei Falcão, tá? Que todos os candidatos deveriam ter exatamente o mesmo tempo, ao mesmo tempo de campanha, deveriam passar meio que um currículo, tá? Foto, essas coisas assim, para todo mundo saber quem era exatamente o candidato, tá? O que acontece? Quando ele abriu realmente, quando teve as votações parlamentares, digamos que a oposição à ditadura subiu muito, tá? E aí, essa lei Falcão, ela meio que segura a oposição, tá? Meio que censura a quantidade de quanto a população, a oposição vai falar mal da ditadura, tá? E aí que ele vai fazer o chamado Programa de Aperfeiçoamento Democrático, que é o que vai dar problema em 77, porque ele vai fechar o Congresso por conta de, como fala, de, entre aspas, discussões para que esse projeto não se reestruture, ou seja, começar a reestruturar a democracia, tá? Ele aumentaria os poderes do legislativo e do judiciário e começaria a aumentar a participação representativa da civilização, da sociedade, tá? Em todas as decisões do Estado. Ou seja, agora a população poderia participar
das decisões, tá? E é isso que eu falei para vocês, ele tem a ideia de lenta, gradual e segura para o retorno da democracia, e aí no final ele vai anular o AI-5, que vai tirar o principal ato institucional da ditadura, tá? E agora a gente vai para o último da ditadura, que é o Figueiredo, tá? Entre aspas, obviamente, ele é considerado o presidente da abertura, tá? Ele era chefe de gabinete militar de Médici, então foi um ponto que a população achou que ele também ia ser grande extremista, mas a face que ele passava era outra, tá? De fato, ele era também um pau no cu. Então ele vai ser o primeiro realmente ditador brasileiro a percorrer o país inteiro antes de tomar posse, tá? Ele vai aproveitar também os ex-ministros dos quatro governos, tá? Então isso é um bom ponto para você entender que ele também era. E aí ele vai dar ao ministro do Delfim Neto a prática de promover a contenção de despesas, tá? Congelamento de contas. E aí a descentralização administrativa, diminuição da inflação, privatização das empresas e serviços estatais, tá? Em 27, em julho, 27 de julho de 79, ele vai assinar um projeto de anistia. Anistia entre aspas, tá? Que você vai falar, olha, você pode voltar para o Brasil, mas somente se você não for terrorista e muito menos os funcionários e militares que perderam seus cargos. Então, assim, eu já disse para vocês, eles definiam quem eram os terroristas, quem eram as pessoas que iam sair dos cargos. Então, assim, houve retorno de grande massa, tá, do pessoal que saiu no Ame ou Deixe, tá, que são grandes nomes até da música brasileira, tá? Mas eles também definiam quem ia votar ou não, porque não dava liberdade para terroristas, entre aspas, tá? E aí, em novembro, ele vai abrir a criação dos partidos, tá? Então vai entrar o PSDB, PMDB, PTB e o PT que já estava com o Lulão, beleza? E aqui é a foto do senhor. Comentei na aula a passada para vocês e aqui é um fato que a gente tem que conversar independente do time que você torce, tá? A democracia corintiana, ela é um movimento dentro do Corinthians, tá? Onde os jogadores decidiam os pontos importantes do Corinthians como voto aberto, ou seja, todo mundo votava e eram votos iguais, tá? Independente se fosse o voto do treinador ou o voto do Casagrande, tá? Então a gente tem o Sócrates, o Casagrande, o Vladimir e o Zenon na linha de frente, tá? Essas pessoas são as quatro pessoas que mais influenciaram também na imagem, tá? Eles também batiam de frente com a ditadura. Como a gente faz meme com o Casagrande, mas o Casagrande também foi muito importante nessa reestruturação, tá? O Sócrates batia muito de frente, junto com os artistas, falava muito. E o que que acontece? O que que você traz para dentro de uma população esse sistema? Você dizer que um clube está dando certo. Primeiro, acho que a primeira campanha do Corinthians dentro da democracia corintiana foi ruim. Só que a sequência vai ser muito boa. E isso mostrou para a população, tá, que o voto importa. Independente de onde esteja, vota justa, voto paz. Então era meio que, entre aspas, uma cutucada para que isso saia, né, que a ditadura acabe, para que haja o retorno da democracia, tá? É muito importante esse ponto. Sócrates e Casagrande foram linhas de frente realmente, tá? De demonstração política, digamos assim, tá? E aqui a gente tem a foto da torcida corintiana pedindo anistia ampla e geral a todos, né? Bom, o atentado do Rio Centro, tá? É muito famoso esse atentado, que é o atentado do show para comemorar o Dia do Trabalho, dia 1 de maio, tá? O que acontece? Estava assim já reabrindo a situação democrática no país, tá?
Esse show também era um jeito de expressar isso, tá? O fim da ditadura. E os militares viram uma possibilidade de tentar reverter a situação, tá? Então, o que ia acontecer? Eles iam colocar carros espalhados pelo evento, onde cada carro teria uma bomba. E aí, o que aconteceria? Seriam 4 equipes, as 3 primeiras estariam responsáveis por, por explodir as bombas, e a última estaria responsável para passar todo esse atentado para a vertente militar de esquerda. O que acontece? Qual que era o ponto principal? Eles falavam que na hora que abrisse a democracia, a vertente de esquerda ia tomar o poder. Então, realmente não poderia tomar, não poderia reabrir, porque a ditadura de esquerda ia ser pior. Ou seja, né, aquela velha história do comunismo que come criancinhas e assim vai, tá? Só que deu errado, sabe, né? Explodiu com os caras dentro, tá? Um dos carros explodiu com o cara dentro, explodiu exatamente onde o cara estava sentado, tá? Então, tipo, tá o banco aqui, a bomba estava aqui, a bomba explodiu, tá? Falam que é meio nojento essa parte, tá? Tinha uma foto pesada, eu não peguei, que tava o cara ainda dentro do carro. Mas o cara que estava sentado no banco, né, o Guilherme Pereira, do Rosário, explodiu a bomba e digamos assim, as partes que sobraram voaram mais de 30 metros. Carro Puma, carros da época, tá? Eles tinham um grande reforço, tá? Acho que, se não me engano, eram todos de metal, a carroceria. A explosão foi tão forte que o carro perdeu uma porta. Então, os pedaços viajou por aí, tá? É... Bom, o que acontece? Os militares, obviamente, tiveram que reconhecer o corpo, mas não falaram nada. Falaram assim, reconhecemos, agora a gente não tem obrigação de falar o que aconteceu, tá? Aí o presidente fala, não, beleza, a versão inicial ok, eles tentaram ainda colocar a culpa na vertente esquerda, falando que a vertente esquerda colocou bomba nos carros, tá? E que era para matar, não sei o quê. O presidente vai acertar a primeira versão, onde que aconteceu e não era culpa dos militares, tá? Mas o que acontece, que eu falo que o Figueiredo também era outro, que em 99, o chefe da SNI, que o Matheus contou para vocês, Otávio Mendeiros, ele vai realmente falar, olha, o presidente foi avisado em antecedência que eles vão tentar fazer isso, tá ligado? Então, de fato, o presidente não era o presidente que deu a abertura democrática como algo normal, tá? O presidente era acusado. Aqui tá para vocês o Puma destruído, tá? E aqui a, a publicação no dia seguinte, as bombas matam o PR e ferem o capitão do show, 1º de maio, tá? E aqui a gente tem o movimento mais importante, tá? Em 1982, as eleições diretas para os governadores, tá? Começaram a mudar a política, ou seja, as coisas já começaram a abrir, a população já viu que era uma situação ok para começar a lutar, tá? Então, com a abertura dos governos estaduais, as eleições para os governos estaduais, estava tudo ok, estava na hora da mudança, tá? E aí a gente tem os membros da oposição, da ditadura, começaram a articular essa reviravolta, tá? Então vai ser o sucessor. Começaram a articular a reviravolta para o sucessor do João Batista Figueiredo, ou seja, em 1983 a gente tem o movimento traçado por Dante de Oliveira, tá? Ele vai realmente elaborar e vai começar a mostrar. E isso gera uma grande adesão, tá? Tanto que o PMDB, o PT e o PDT começam a fazer comícios com a população, tá? Então as diretas já foram marcadas por enormes, eu não sei como dizer, mas seriam protestos, digamos assim,
durante um ano, 2 anos, tá? Onde a população realmente vai se enfiar, vai ter mais de 1 milhão dentro para lutar com as diretas, tá? Realmente, essa primeira parte foi negada, tá? Eles veem a situação, mas eles negam realmente a direta já. E aí eles vão colocar um representante da civilização, um representante civil, tá? Da sociedade, para realmente combater não, desculpa, para subir na carreira, tá? Eles vão colocar na votação parlamentar. Desculpa, na votação para presidente, tá? Tanto que aí a gente vai ter em 85 a subida do primeiro presidente não militar, tá? Aqui a gente tem fotos dos movimentos, tá? Realmente você pode ver que lotou os lugares. E aqui a gente tem, para a corrida presidencial, então, a aliança PMDB e o PFL vai unir Tancredo Neves e José Sarney, tá? E aí, em 15 de janeiro de 85, o Tancredo derrota Paulo Maluf, que era o candidato do governo, e vai assumir a presidência. Só que, entretanto, todavia, ele morre. E aí o Sarney vai assumir o lugar dele, tá? Esse é o Tancredo e o Sarney. Agora eu vou falar para vocês algo a mais, tá? Ayrton Senna. O que acontece porque a gente deveria conversar mais sobre, tá? Ayrton Senna vai estrear em 84, ditadura ainda, tá? É campeão da F3, vai subir para a Fórmula 1. Vai conquistar 88, 90 e 91 com a McLaren, tá? O que que acontece? Ayrton Senna ele pegou o final da ditadura, o final onde a população brasileira não tinha, digamos, força para se reerguer, tá? Então, o cara era, não sei se vocês já tiveram a oportunidade de assistir corridas dele, mas o cara realmente era sensacional. Ele dava discurso na TV, passava inspiração, passava motivação para a população, dava um up. Ele foi considerado uma das pessoas que unia o Brasil pós-ditadura todo domingo. Então ele era meio que um ponto onde a população esquecia os problemas, tá? Esquecia entre aspas, os problemas causados pela ditadura para ficar 1 hora assistindo TV, gritando Brasil, Brasil, para Ayrton Senna. Ou seja, o Ayrton Senna era uma pessoa que conseguia unificar o Brasil, tá? Agora vocês realmente entendem o motivo do luto mundial por conta da morte do Ayrton Senna em 94, tá? O Ayrton Senna nunca foi só um piloto. Ele foi uma figura de superação e vitória para o Brasil, tanto internamente quanto externamente, tá? Ele passou só de ser um simples piloto para uma das maiores figuras do esporte, se não a maior figura do esporte.